Estamos de volta no Hora da Verdade até às 10 da noite com você nesse dia 2 de julho de 2012, ao vivo e em cores. Participe com a gente, jornalismo@tvpox.com.br ou pelo 37216955 nesse bate-papo aqui com a Cristina Negri, ela que é proprietária empresária de uma escola uma escola não, porque ela diz que não é escola, realmente não é. É um curso, né, o Let's Go, um curso, e ela está conversando com a gente aqui sobre a importância do aprendizado da língua inglesa. O Roberto ligou perguntando o que você acha, Cristina, das lojas que vendem produtos nacionais, mas essas lojas têm um nome em inglês. Qual que é a sua opinião? Roberto, boa noite, né? Obrigado por ter ligado. Olha só, eu não poderia ter uma opinião técnica sobre isso, porque de repente é uma opção assim do empresário, né? Do proprietário da loja. Ter um nome em inglês, eu acho, nos anos 90 teve alguma coisa que nós conversamos sobre mudar o nome, né? Num projeto, alguém que sugeriu. Então assim, Roberto, eu acho que de repente ele faz o estudo dele, faz as pesquisas e ele acha que é legal ter um nome. Assim, eu sinceramente não tenho opinião formada sobre isso. Dependente do produto que ele vende, eu acho que vai aí da mídia e tal. Eu honestamente acho que não tem problema, eu acho legal, assim, não acho que interfere em nada culturalmente falando, ou da metodologia, ou de aprender alguma coisa, ou aprender menos ou mais, eu acho que tudo bem, que não tem problema não. Eu vejo isso também, por exemplo, né, e é claro que você está dizendo que eu concordo, né, é uma questão de opção mercadológica, né? Hoje você fala, por exemplo, de marketing, Marketing. Não é? Marketing é uma palavra em inglês que está inserida dentro do contexto nosso, né? Sim. E é difícil você, por exemplo, uma tradução, claro que você tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas uma tradução, assim, seria mercadologia. Mercadologia, eu não saberia nem falar isso, mercadologia. Mercadologia, né? Você vai ensinar mercadologia para alunos hoje em dia, eles falam, mas o mundo inteiro fala marketing. Então, um pouco, né? Agora, tem coisas assim, por exemplo, que eu vejo indo ao encontro do que o Roberto está colocando, por exemplo, eu vejo empreendimentos imobiliários em São Paulo, principalmente, né? E você vê lá, por exemplo, officers, né? Né? Que são os prédios comerciais, né? E é uma opção, né? Eu acho isso legal, eu acho que, assim, cultura, nós somos pessoas, nós viemos de um país em que misturou tudo, né? Todo mundo fala todas as línguas e hoje a gente deleta, né, coisas, a gente faz briefing no marketing. Então, assim, eu acho que não tem como evitar isso. Acabou que faz parte, é o que eu estava te falando, todo mundo fala inglês, não tem jeito. Vou postar, né? Vou postar no Face. Vou postar, né? Eu vou falar que está errado? Não posso falar que está errado. São os neologismos aí, né? Aconteceu assim, ficou assim, né? O João Vitor ligou para a gente também, fazendo uma pergunta. Obrigado, viu, João? Ele pergunta assim, o adulto para ter inglês básico para trabalho e conversação, qual o tempo necessário e qual seria esse investimento? Pergunta o João Vitor. João Vitor, o investimento você pode aprender com X ou Y, dependendo do que você quer. A gente pode falar números? Claro, fique à vontade, Cristina. Eu acho que você pode investir R$1.000 no ano, num curso, e pode investir 3.000 ou investir 500, né, do que você quiser. O que vale, eu sempre falo isso, eu estou até repetindo muito, mas assim, o que vale é o profissional que você escolher, tá? Um cara que precisa falar o inglês para o trabalho, qual é o tempo que ele vai demorar? Se eu te falar que é 6 meses, que é um ano, eu vou estar mentindo também, eu não posso fazer isso. Eu posso te garantir que se você tiver um trabalho, um programa de estudo bem elaborado e você fizer a sua parte de colaborar, com 6 meses, um ano, você vai estar se comunicando bem. Se eu te falar que você vai estar fluente um ano, isso não existe. Infelizmente, nós aí a gente tem visto aí... Tem muita propaganda enganosa nesse sentido, né? É muito complicado eu falar sobre isso sem ferir aí a nossa ética, mas essa coisa de faça inglês em um ano, isso não existe. Inglês a gente estuda a vida inteira. Quanto tempo que eu preciso para me comunicar bem? Vamos conversar? Vamos analisar? Eu acho que você consegue se comunicar restritamente, óbvio, em 6 meses, se você sabe, se você fizer a sua parte, é o que eu posso dizer, é isso. Agora, existe uma diferenciação, por exemplo, indo ao encontro do que o João Vitor está dizendo aí, por exemplo, nesse inglês mais para empresários, no inglês, como é que funciona essa praia, Cristina? Olha, ele é outra coisa, inglês para negócios. Aí eu pergunto assim, inglês para negócio, aquele cara que viaja, a aeromoça, o empresário da multinacional, peraí, eles falam inglês diferente das outras pessoas? Isso não existe.
tá? O que existe... mas eu já sou formado, eu quero fazer curso de business. Isso também é mercado. Não existe curso de business. Existe a terminologia em business, que é diferente de termo técnico, que a gente também confunde muito. Então, o business, se você falar inglês, dentro de cada segmento você vai ter as suas palavras, as suas terminologias. Então, existe, por exemplo, o mesmo nível de inglês que ficou-se básico, intermediário, avançado, que também não é muito assim, mas ficou assim, para um entendimento rápido, aquele cara que fala inglês, ele vai aperfeiçoar o inglês dele em termos que não é usado todos os dias. Que é o que a gente aprendeu a dizer que é inglês business, mas você pode fazer o básico business e aprender. Eu vou mostrar para o aluno, nós vamos passar para o aluno uma coisa, um assunto que ele vai, mas eu vou abordar dentro da empresa, na realidade do empresário, porque eu não acredito assim, eu vou colocar o William para aprender inglês com um menino de 14 anos ou que tem uma outra profissão totalmente diferente da sua, que não tem os mesmos interesses. Então, isso é uma coisa que é realidade mesmo. Você precisa definir o que você quer, quem você vai fazer, e depois, dentro daquilo, faz o teu programa no que é o inglês, no que é o business. É a mesma coisa, na verdade. É interessante, porque eu acredito assim, até que você fala isso com bastante propriedade, né, Cristina? Porque você também atua em várias empresas no município, né, nessa área, né? Não sei se diretamente acompanhando os empresários ou pessoas que vão ter que viajar a negócios, se é essa a palavra, né? E existe um preparo para isso? Sim, existe aquele curso que nós chamamos de curso especial, que é aquele preparatório. Existem muitas escolas e cursos que vendem isso, preparatório para viagem. Olha, você fala inglês, mas eu tenho que fazer uma conexão no Canadá, ou eu vou fazer compra para a empresa, ou eu vou só simplesmente passear em Nova York e fazer compra. Você precisa saber um pouquinho mais. Então, você vai lá e você faz um treinamento curto para a pessoa... Específico. Exatamente, específico para aquilo que ela quer, para ela estar um pouco mais confortável, né? Para ela viajar. Mas eu inglês instrumental. Eu vou fazer uma tese, vou defender uma tese, ou eu vou participar de uma prova. Então, isso já é curso especial. O nosso acompanhamento de empresa, na verdade, o Let's Go, ele é o Training Center e o Translation Center. São duas empresas diferentes, dois CNPJs diferentes, e que eu estou tendo a oportunidade de dirigir as duas. O acompanhamento que nós fazemos nas empresas, além de auditorias, nós trabalhamos como intérpretes, são outros grupos, outras pessoas, outros profissionais. E nas escolas, nas empresas, nós fazemos os placement tests, né? Que é a classificação de nível, até mesmo para avaliar as escolas que hoje são contratadas pelas empresas, proporcionando o curso de inglês para essas. A gente avalia e estabelece metas para as empresas e para os alunos os funcionários dessa empresa e alunos dessa escola contratada. É uma outra coisa que a gente faz. Recentemente eu estava nos alunos que eu tenho também na área da administração, mesmo da publicidade, conversando com eles a respeito da importância de um currículo, não é? E dentro das questões, dos quesitos que compõem um bom currículo, obrigatório hoje a informática, né? Os conhecimentos que as pessoas têm sobre informática e o conhecimento de uma outra língua, notadamente o inglês, né? Principalmente. E eu vejo assim que as pessoas têm que colocar colocam o inglês, então as pessoas às vezes ficam em dúvida. Mas eu coloco o básico, eu coloco o avançado. Como é que você vê essas classificações, Cristina, na hora de colocar lá o que a pessoa conhece do inglês no currículo? Quando nós participamos de consultorias em recursos humanos, nós normalmente acompanhamos o profissional de recursos humanos da empresa ou fazemos a pesquisa ou a entrevista. Se eu pudesse falar o que eu colocaria no currículo, eu colocaria assim, inglês. Porque às vezes você pode correr o risco de colocar lá assim, fluente. E ninguém é fluente em nada, William. Eu não sou fluente em inglês, entendeu? Isso não existe. Então, assim, se eu colocar em inglês, a expectativa da pessoa que vai te entrevistar, ela vai falar assim, o mínimo que ela vai ter é curiosidade de saber como é que é o teu inglês, né? Se você coloca inglês fluente, a expectativa já é outra, né? Claro. Então, se você está fazendo uma concorrência para um cargo que exige muito do teu inglês, obviamente todo o processo vai ser feito em inglês. Então, você não precisa escrever que você é fluente, senão você não estava nem lá, né?
Então, é complicado, porque às vezes os profissionais dessas empresas que a gente trabalha junto, eles falam, olha, então você vai fazer a entrevista que essa pessoa colocou em inglês básico. Aí você começa a entrevista, a pessoa fala inglês super bem, mais do que o cargo exige, às vezes. Então, assim, a minha sugestão é que coloque inglês. Pronto, é o melhor, assim, corre-se menos risco, diminui a expectativa na hora da entrevista. O Paulo Danilo ligou para a gente, parabenizando o programa, mandou um abraço aqui para a gente. Muito obrigado, Paulo, pela participação aqui no Hora da Verdade. Você faça o mesmo. Ligue e faça as suas perguntas para a Cristina Negri sobre o inglês, né? Como aprender. E aí vou entrar direto nesse assunto. Como aprender? Isso poderia ser a primeira pergunta minha do programa de hoje. Como acho que foi da outra oportunidade que você esteve aqui, foi em fevereiro de 2011. Segundo o meu diretor, o Guedes, me relembrou aqui. Fevereiro de 2011. Já vai um ano e meio já, né? E o tempo passa, né? Tá vendo? O tempo ruge. O tempo ruge. Mas como aprender inglês? Olha que pergunta muito ampla, né? Como aprender inglês? De verdade. Olha, você pode aprender inglês sozinho, você pode aprender inglês num curso que você vai ficar repetindo muitas vezes, você pode aprender inglês no Let's Go, você pode aprender inglês no colégio. Eu conheço excelentes pessoas que nunca estudaram inglês e que falam inglês lindamente. Eu diria o que procurar no curso de inglês. De novo, procurem profissionais capacitados. Quando nós começamos qualquer coisa que nós não temos pleno conhecimento, obviamente eu vou procurar um curso de alguma coisa porque eu não sei, né? Aí vai demorar pelo menos 2 anos para eu entender se está dando certo ou não. Nesses 2 anos, a gente já gastou muito dinheiro, muito tempo, e depois vai ficar mais difícil, porque o teu nível de exigência vai aumentar, e você vai ter que começar de novo, falando, nossa, eu fiquei 2 anos, 10 anos fazendo uma coisa, agora eu não consigo falar. Então, como aprender inglês de verdade? Escolha bem, saiba onde você está indo, pesquise. Não acredita só em teste, não acredita só nessas coisas assim, vamos fazer um teste, vou te colocar naquela turma. Procure formação, procure um professor realmente. Eu conheço excelentes professores. Precisa sair do país para ser bom professor? Não. Eu conheço excelentes professores que nunca saíram do estado de Minas Gerais. Então, existe muita lenda, muito mito. Então, assim, é um aprendizado. A única coisa que você leva para você, né, é o que você aprendeu. Isso é fato. Então, se vai aprender, procura mesmo um lugar sério, um lugar que vai te responder as perguntas. E pergunte como aprender, faça pergunta para o seu professor, ele tem que saber te responder. E medir resultado, eu acho que é por aí. E uma das questões que eu já conversei com pessoas, né, e tem sempre aquela história eu vou fechar esse bloco com essa pergunta, sobre o inglês, que o americano fala, né, o inglês britânico, o inglês com acento, né, como é que é? Em inglês, como é que fica isso, Cristina? Accent, na verdade não é acento, é sotaque, né? Sotaque americano, sotaque britânico. Virou acento também. Virou acento, acento britânico. A gente fala acento. E você que está, então, aí no seu assento, na sua casa, em qualquer lugar, não perca o próximo bloco aqui do Hora da Verdade, porque a gente vai falar sobre essa questão do que é Cristina, do sofá. No sofá. Você que está na poltrona, ou da poltrona. Então, já a gente volta na Hora da Verdade, desse bate-papo aqui com a Cristina Negri. Não sai daí.